Oi, pessoal, eu me chamo Yuri Leite, sou consultor e mestre em investimentos e hoje vamos analisar a fundo as principais métricas financeiras da Prologis, o maior rating de imóveis industriais de todo o planeta. Vou te mostrar se faz sentido investir nesse gigante do setor de logística. Se você está pensando em adicionar a Prologis ao seu portfólio ou quer saber mais sobre a saúde financeira dessa empresa, esse vídeo aqui é para você. Já adianto que alguns especialistas até acreditam que essa ação desse rating pode subir quase 30%. Mas será mesmo? Fica comigo até o final para descobrir. E vale sempre lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Tem caráter educacional apenas e serve como um complemento ao vídeo que ontem, no qual estudamos a fundo o modelo de negócios do REIT Prologis. Se você quiser entender mais, o link desse vídeo vai estar aqui embaixo na descrição. Sem mais delongas, vamos começar então o nosso conteúdo. Hoje a gente vai ver os fundamentos do REIT. Olhar o seu preço médio, preço sobre lucro, livre delivery, receitas e lucros. Vamos falar também o que é que os analistas estão falando sobre esse REIT, o que é que eles esperam e faremos algumas considerações finais. Bora lá. Primeiro, o que a gente sempre faz aqui é uma variação de preço. Dessa vez eu peguei nos últimos 10 anos. Vocês podem ver que desde 2014 ela vem crescendo consideravelmente. Aqui, durante a pandemia, ela teve uma queda, mas rapidamente voltou a crescer, batendo aqui um pouco mais de 150, quase 160 dólares mais ou menos. E depois teve essa queda e ficou aí lateralizado nos últimos meses. Nos últimos anos. Vale ressaltar que isso já era de se esperar. Eu mencionei no vídeo de ontem, no qual eu fiz a análise completa da parte de fundamentos dele, e a gente então viu que os lucros do REIT estão bastante afetados por conta da alta taxa de juros. Né? Estão pagando mais taxa, o lucro cai, o lucro, a cotação segue lucro, então era de se esperar que já caísse e mantivesse mais ou menos essa estabilidade. Tá? Mas vocês podem ver que ele tem negociado aqui basicamente na casa de uns um pouco mais de 90 até mais ou menos um pouco mais de 120 dólares aqui é o range que ele está, e hoje ele está mais ou menos nesse preço, então pelo menos nessa linha está mais ou menos na média, foi o que eu escrevi aqui embaixo. Vamos analisar o preço sobre lucro. Pois bem, o preço sobre lucro chegou a ficar muito alto em 2020, possivelmente porque ele deu aquela grande subida e o lucro não acompanhou. Quando veio 2022, o lucro subiu consideravelmente, o que fez com que esse preço subisse, o preço sobre lucro caísse, no caso, né? E aí, além disso, tivemos também uma queda no preço, que fez com que o REIT viesse aqui para patamares abaixo da média, que é de 30. Aí, depois disso, ele voltou a subir, potencialmente agora por conta da ausência do lucro, né? O lucro caiu, o preço ficou mais ou menos estável, feito a gente viu, o lucro caiu, então, e ele ficou mais ou menos aí uns 30% acima da média, que a média aqui então é 30%, de acordo com o investidor 10, sabe, do investidor 10. Vamos olhar aqui um pouco da questão de receitas e lucros. Percebam que eles vêm com uma receita crescente, 2023 maior que 22, maior que 21 e assim sucessivamente. E percebam aqui nesse gráfico que está meio que em amarelo, laranja, não sei dizer que cor é essa, que o lucro líquido, ou seja, o quanto da receita está ficando para a Prologis, ele estava até subindo aqui, ficou mais ou menos estável, aqui entre 2017 e 2020, aí depois deu um salto até 2022, coisa que a gente falou agora há pouco no preço do lucro, que era o que se esperar, e agora está com uma leve queda, né? Está caindo aqui, também de se esperar por conta da alta taxa de juros. Data de pagamento deles, bom, eles pagam trimestralmente, março, junho, setembro, dezembro, na maioria dos casos aqui, é o que a gente tem visto dele pagando. Para quem gosta de receber os dividendos, é nessa época que ele paga. Vamos analisar, então, outras métricas, né? Primeiro, o preço sobre o lucro. A gente vê que teve uma subida, ou seja, ficou mais caro, depois ele caiu consideravelmente e voltou a subir, ficando aqui perto de uns 40, que é o que ele está agora. Receita. Bom, a gente viu o preço sobre receita, ele estava alto, aí ele deu uma leve queda, depois ele voltou a subir, depois caiu de novo, e agora está aqui na casa de uns 14,53. Então, basicamente, você está pagando 14,53 vezes a quantidade de receita que ele dá, o que é um preço relativamente caro. Agora, quando a gente olha preço sobre valor patrimonial, ele estava bem mais caro, agora ele está mais barato, só não tão barato quanto 2020 e 2022. Ou seja, está relativamente mais barato, mais também. Dividend yield. Bom, o dividend yield dele ficou mais ou menos nessa casa aí de uns 3%. Então,
não mudou tão drasticamente assim, teve uma queda em 2021, o que era de se esperar, já que 2020 foi um ano ruim, e além disso, também teve o fato de que eles estavam fazendo muito investimento, que a gente viu no vídeo de ontem, então era de se esperar, mas manteve aqui mais ou menos na casa dos 3%. Agora, de performance, ROA, ROI e o ROIC. Perceba que eles não têm uma métrica muito boa de performance. 3,91 caindo para 3, 6,92 caindo para 4,88 e o ROIC deu uma subida de 0 para 3,03. Isso aqui mostra para mim que, em termos de alocação de recursos, não está tão bom assim. Eu esperava que eles fossem melhor. Mas existe uma regra de bolso que quanto maior você é, mais difícil fica de você alocar seu recurso de forma extremamente eficiente de retornos maiores. Isso também é válido para empresas, ou seja, talvez seja muito por conta do tamanho deles. Eles são muito grandes, acaba que, tipo, você tem que fazer, você não vai esperar um retorno tão significativo assim de cada uma das propriedades. Mas, de toda forma, eles têm uma performance aqui, métricas de margens deles são relativamente ruins, né, de performance. Agora, quanto é que fica a margem bruta e líquida? Bom, a bruta fica na casa de 70%, a líquida fica na casa de uns 30%, quase 40%. O que não é uma margem tão ruim, mas a gente pode ver que teve queda de 2019, aumentou, depois caiu, possivelmente também por conta do, de novo, pagamento com a taxa de juros que eles pegaram empréstimo, muitos empréstimos. Margem operacional, vocês podem ver que deu uma subida, depois caiu também, muito por conta, provavelmente, do pagamento de taxas, do interest rate, né, taxa de juros. Aí tem preço sobre EBITDA, novamente, a gente vai ver coisa similar que a gente viu em cima, né, uma subida, depois caiu, voltou a subir, bem parecido com o que aconteceu aqui por cima. E preço sobre ativo, mais ou menos a mesma pegada. O valor por ação, né? E vocês vão ver aqui que deu uma subida, ou seja, teoricamente eles estão gerando mais valor lá por cada ação. Outras métricas importantes da gente olhar. Temos ativos, passivos, dívidas. Vocês podem ver que a quantidade de ativos subiu consideravelmente, de 38 para 93, ou seja, praticamente triplicou, quase triplicou nos últimos 5 anos. Muito bom, muito legal. Mas os passivos também praticamente triplicaram, de 12 para 35. Desses passivos totais, vale ressaltar que a dívida para longo prazo subiu muito. E outra coisa importante é que 29 em cima de 35 significa que desses 35, mais ou menos uns 80% é dívida de longo prazo. Eles têm apenas o quê? Uns 6,2 bi para pagar no curto prazo, o que eles não têm um caixa livre para fazer de pagamento, a gente vai ver isso em breve, mas eles poderiam vender algum ativo, fazer reciclagem, até emitir dívidas se necessário, e daria para fazer também. Então, o patrimônio líquido, que basicamente é você pegar o ativo total menos o passivo total, está na casa de 53. Era 22, subiu para 57, desculpa. Subiu de 22 para 57, que quase triplicou também. Muito legal. Vamos ver, então, o que é que os analistas estão falando sobre esse REIT. Então, eles chamam a atenção para 3 coisas positivas, que eles acreditam que vai subir quase 28%, que os lucros estão projetados para crescer 6,28% por ano, que é muito bom, e que eles pagam 3,11 de dividendos, mas são bem confiáveis, é bem tranquilo. Agora, o que eles chamam a atenção para coisas ruins? A dívida não está muito bem coberta pelo fluxo de caixa, que eu acabei de mencionar, e eles têm alguns itens nos quais tem impactado muito o resultado financeiro da empresa. Possivelmente, parte desse lucro que eles tiveram foi de venda da reciclagem de ativos. A gente mencionou ontem que eles tinham esse processo de reciclagem quando eles viam que o ativo estava ou muito valorizado ou não fazia mais sentido dentro do portfólio, eles poderiam vender e usar esse dinheiro para alguma coisa, né? Então, também teve isso impactando o resultado financeiro da empresa. O que é que os analistas estão falando, então, sobre esse REIT? Vamos lá. Do revenue deles, 2,04 é para pagar o custo, ou seja, para pagar funcionário, para pagar energia, para pagar outras coisas que estão ali associadas com a forma como eles fazem esse dinheiro aqui.
Ou seja, sobra 6,1 bi de lucro. Só que aí eles têm que pagar outras despesas, né? Despesa provavelmente aqui com taxa de juros, despesa com taxa, imposto que eles têm que pagar, enfim, está aqui associado nessas outras despesas, ou nesse cost of revenue, eu não sei exatamente o que é que eles escrevem em cada uma delas, mas aqui são vários custos que a empresa tem, o que sobra então 2,8 bi de lucro para a Prologis de fato. Aqui no lado direito, a gente pode ver então o mais importante desse aqui que eu quero chamar a atenção é esse debt to equity ratio, ou seja, o quanto que a dívida representa do equity da empresa. E está na casa de 51,3, o que é bastante elevado. Então, a gente tem que ficar atento aí com relação a isso. Bom, para os analistas, a empresa deveria valer na casa de 170,59 dólares, ela está valendo 123,40, ou seja, já está praticamente o quê? 28% aí desvalorizada, que abre a oportunidade para quem investir nesse setor de ganhar aí com essa valorização. Agora, comparando ela com outras empresas que competem mais ou menos na mesma linha, temos essas 5 aqui que ele usou como exemplo. A Prologis está bem no meio. Então, a Prologis está com um earning growth de 6,3% e está aqui com 40,5 vezes de price to earnings, né, de preço sobre lucro. Enquanto que a First Industrial Ratio, que é mais barata, né, a First Industrial Realty Trust, elas têm um earnings growth negativo, ou seja, muito ruim, e está com PL bem mais baixo. A East Group Properties, por exemplo, valeria mais a pena. Ela está com um crescimento de lucro maior, negociado por um preço de lucro menor, é uma oportunidade melhor do que a Prologis. Enfim, comparações que a gente tem que fazer aqui, contábeis, para ver se faz sentido ou não investir na Prologis, eles estão chamando a atenção para isso. Com relação a projeções, né? Eles acreditam que a empresa vai crescer o seu lucro em 6,3%, a indústria 6,9% e o mercado 14,8%. Em termos de lucros. Agora, em termos de revenue, né, de receita, eles acreditam que a empresa vai crescer em 6,8%, a indústria 7,9% e o mercado 8,6%. Ou seja, a Prologis está abaixo em ambos os casos. Como é que a Prologis, então, ganha esse dinheiro, né? Vocês podem ver que 6,94% vem da parte de real estate, da parte das propriedades. Aí eles têm outros segmentos, eles têm a Strategic Capital, eu imagino que isso aqui seja tipo alguma empresa que eles fazem alguma alocação de estratégica, talvez com puts, talvez com proteção patrimonial, proteção de desvalorização cambial, essas coisas. E o dinheiro que eles não estão alocados, né? Então eles estão deixando um caixa parado para dívidas e tudo mais. Isso também gera rendimentos, né? O Tesouro Direto deles paga um valor, somando então esses 8,10. Desses 8,10, o 2,04 é custo de vendas, como a gente viu, que é o custo para fazer isso aqui tudo funcionar. Aí vem esse gross profit. Desse gross profit, desse lucro bruto, parte vem despesa, aí tem a parte administrativa, aquele detalhe é melhor. Aí aqui tem a non-operation, eu imagino que seja alguma coisa da empresa, não a parte não operacional da empresa, outros custos, então fica 2,82 de lucratividade para a Prologis. Vamos lá, vamos analisar agora a parte passada, né? O crescimento passado que a empresa teve nos últimos 5 anos, eles cresceram o seu lucro em 17%, enquanto que a indústria cresceu 20% e o mercado 13%. Eles ficaram melhor que o mercado, mais abaixo da indústria. A indústria que ele fala aqui são os REITs. Agora, no último ano, eles tiveram uma queda de 14%, enquanto a indústria subiu 1,5% e o mercado caiu 1,4%. Bom, eu não quero ser repetitivo, mas, de novo, possivelmente isso aqui é por conta da taxa de juros que subiu, paga mais com dívida, já que eles têm uma dívida absurdamente alta, e isso fez com que esse valor aqui tivesse uma queda muito grande dos lucros. Vamos falar a parte das dívidas agora. Se a gente for analisar as dívidas de curto prazo, de curtíssimo prazo, né, até um ano, é 1,23 bilhões. Desculpa, as dívidas S liabilities, eles têm 1,77 bilhões, mas eles só têm 1,23 bilhões em caixa, em ativos de curto prazo. Provavelmente dinheiro parado lá que está investido no Tesouro Direto deles, né, o Fed Fund Rate. Então, eles vão precisar de pelo menos uns 500 milhões aqui para poder, 540 milhões para ser mais preciso, para poder pagar só essa dívida de curtíssimo prazo.
Ou seja, ou a empresa vai precisar se refinanciar, ou ela vai precisar tirar dentro do lucro, do fluxo de caixa dela, parte da lucratividade para pagar isso aqui. Mas possivelmente vai ser emissão de novas dívidas, feito eu já mencionei no vídeo de ontem também, que eles provavelmente fariam. Agora, no longo prazo, né, para mais de um ano, eles têm 92,3 bi de ativos, feito a gente já viu também no vídeo de hoje, e 33,84 bilhões de dívidas a serem pagas. O que é que fizeram dentro da empresa, né? Aqui é o Insider Trading Volume. Basicamente, pessoas que estão lá dentro da empresa, seja dono, seja funcionário, enfim, pessoas que recebem informações, têm informações privilegiadas, por assim dizer, pessoas que estão dentro da empresa, o que é que elas fizeram? Bem, nos últimos 12 meses, aqui é um acompanhamento dos últimos um ano, teve gente vendendo 16,3 milhões da empresa, no caso, há mais ou menos 6 a 9 meses atrás, no início do ano agora de 2024, e ninguém comprando. Isso pode sinalizar que as pessoas já estavam vendo ou como caras, ou estavam precisando de algum tipo de caixa, de liquidez, alguma coisa assim, e exerceram então uma venda aqui de 16,3 milhões, coisa para a gente ficar atento aí também. Como é que fica então a divisão de posse dessa empresa, né? Quem manda nessa empresa? A gente tem praticamente 94% são grandes instituições, 5,65% é público em geral, tipo eu, você. Temos 0,24% do governo ou dos estados e 0,16% de pessoas dentro da empresa, né? O dono, um funcionário, alguma coisa assim, que recebe provavelmente com empresas, com ações da empresa. Agora a gente precisa ver quem é que manda na empresa, quem é que possui as ações dessas empresas, né? E aqui tem alguns dos vários que mandam, os que mais mandam. Percebam que aqui no top tem justamente a Vanguard, a BlackRock, a JP Morgan, entre outros, mas vale sempre ressaltar que eles possuem fundos de investimentos passivos. Quando você investe lá no S&P 500, o S&P 500 tem a Prologis com um dos REITs que está lá dentro. Aí quando você compra, ele passivamente já compra parte da Prologis também. Então vai fazendo aquele acúmulo lá dentro, que não necessariamente é porque eles acreditam ou desacreditam na empresa, é só por conta justamente de mais pessoas comprando daqueles fundos de investimentos mais passivos, os ETFs. Inclusive, fica até a sugestão, se você quiser aprender e conhecer mais sobre os ETFs, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir. De toda forma, vamos para as considerações finais aqui do que eu tenho para falar dos pontos positivos e negativos. Bom, dos pontos positivos, eu chamo a atenção aqui para a questão da alta diversificação, tanto em termos continentais, a gente viu vários continentes, também em termos de setores, a gente tem o setor de logística, a gente tem o setor industrial, estamos falando já de data center, da parte de solar, enfim, muita coisa que traz uma grande diversificação. Então, de maneira geral, muito positivo. Além disso, eu vejo como uma boa perspectiva de crescimento, principalmente naquela tabelinha que eu mostrei para vocês, que foi no vídeo de ontem. Recomendo que vocês assistam, caso não tenham assistido, onde eu mostrei uma tabelinha onde eles mostravam, ó, no curto prazo eu enxergo essas possibilidades de investimento, no médio prazo essas e no longo prazo essas. E tem várias oportunidades ali que eu enxergo como, de fato, oportunidades excelentes para eles crescerem. Então, eles possuem uma boa perspectiva de crescimento na minha visão. E, além disso, eu gosto muito da tese do Rick, né? Que apesar de não ter tido performances tão boas em termos de margem e tal, como a gente viu, eles têm uma tese muito boa de crescimento muito bom, já que cada vez mais a gente vai ficar mais focado no e-commerce e menos no comércio e varejo normal, então eles tendem a ganhar bastante com isso. A indústria sempre vai ser importante e os outros pontos que eles querem crescer, né, se expandir, também são pontos muito relevantes, principalmente de data center, que vai ficar cada vez mais importante com a questão da inteligência artificial. Então, gosto muito da tese desse Rick. Já no âmbito negativo, eu chamo a atenção, primeiro, porque eu sempre falo aqui do pagamento trimestral de dividendos, não que isso seja ruim, eu apenas não gosto de receber dividendos de maneira geral, e além disso, eu teria que pagar imposto sobre esses dividendos, então não gosto muito quando me pagam dividendos, mas aí eu entendo para quem gosta, tá tudo certo. Chama a atenção para a questão da alta vacância média e com perspectiva de crescimento, eles mesmos colocam uma perspectiva, já está mais de 5%, quase 6%, se não me falha a memória, ia para 7%, ou era quase 5%, ia para 6%. Então, alta perspectiva de vacância que a gente viu no vídeo de ontem, ponto que a gente tem que chamar bastante atenção. Falei das dívidas elevadas no vídeo de hoje, das taxas que eles estão pagando, que estão ficando cada vez maiores, o que faz com que o lucro fique menor e, portanto, o preço sobre o lucro fica bem maior, bem acima da média, está mais de 30% acima da média.
enquanto que o preço sobre valor patrimonial está ali quase 2 vezes tudo que ele vale. Bom, se faz sentido ou não investir nesse REIT, eu deixo a decisão para vocês, e como eu disse, o objetivo desse vídeo é apenas de caráter educacional, para que vocês reflitam e vejam se faz sentido para vocês, mas de antemão, eu gostaria de deixar claro que eu não vou estar me alocando nesse REIT, apesar de eu ter comprado um ETF, que a maior participação do ETF é justamente o REIT Prologis, por ser o maior tamanho de mercado, mas diretamente de eu comprar esse REIT, eu acho que não faz muito sentido. Mas fica a pergunta para você. O que é que você achou desse REIT? Faz sentido ou não faz sentido? Deixa aqui embaixo nos comentários. E antes de irmos, eu só tenho aqui um recado rápido para passar para vocês. Deixa eu botar minha tela circular aqui. Que é o convite para que você acesse o nosso site. Caso você queira uma carteira de investimento que faça sentido para o seu perfil de risco, para suas metas e objetivos, dá uma entradinha no site pelo primeiro link aqui embaixo na descrição. Você vai ser direcionado para o nosso site e lá você vai poder entender mais como a consultoria financeira pode te ajudar a construir mais patrimônio. E se eu for a pessoa escolhida para te ajudar com isso, eu estou aqui e vou poder te atender numa reunião gratuita para a gente ver, conversar como eu posso estar te ajudando. Além disso, eu gostaria de pedir para que você deixasse aquele seu like aqui embaixo e também se inscrevesse no canal. A gente está com aquela meta de bater 2.000 inscritos até o final de 2024. Eu conto muito com a sua participação para chegar lá. Então, se você gosta desses conteúdos e quer aprender mais sobre REITs, eu super recomendo que você clique no botão se inscrever e já clique no sininho, que é para quando lançarmos os próximos vídeos você ser um dos primeiros notificados. De maneira geral, vou ficando por aqui. Agradeço a presença de todos que ficaram comigo até o final. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.